Oi, gente. Eu tava aqui lembrando da primeira vez que eu tive contato com mais profundidade com a cultura indígena e eu tinha por volta de uns 7 anos, eu estava na escola e a professora estava falando sobre as diferentes religiões dos diferentes povos. E em particular me chamou a atenção uma situação quando ela falou sobre a religião dos indígenas, que para os indígenas, para os nativos, eles tinham uma religião chamada de panteísmo. E me chamou a atenção essa palavra, né? Pan, tudo, né? Ismo e tal. Estudei sobre a palavra e tal. E para explicar para a turma, né, crianças, o que ela falou? Gente, para o indígena é como se fosse assim: Deus é a árvore, Deus é a pedra, Deus é tudo. E todo mundo começou a rir. Porque como assim? Deus é pedra? Pedra. Deus é árvore. Como assim, cara? Que engraçado. Todo mundo começou a rir. E eu fiquei lá só olhando o que estava acontecendo, né? E na minha cabeça, a cena que me veio na minha cabeça, na minha imaginação foi: cara, se a gente aqui tá rindo da cultura deles, que impede deles estarem rindo da nossa cultura também, né? Quem falou que a nossa cultura é certa só porque a gente foi criado dessa forma? A gente tem essa cultura e eles foram criados de outra maneira e eles têm uma outra cultura. E outros povos também têm outras culturas e outras crenças. E que, pelo fato da gente não conhecer, né? Naquela época eu não conhecia nenhum índio, ninguém ali conhecia nenhum índio, ninguém ali tinha ido a uma tribo indígena. Então, a gente desconhecia. E por desconhecer, a gente cria as nossas definições dos outros, baseados na nossa própria cultura, na nossa própria história. Então acaba que a gente não tem empatia nenhuma quando vai falar, pensar sobre a cultura dos outros, né? E por que deu a risada, né? Porque quando a gente cria, quando a gente junta dois universos completamente distintos, que não tem nenhuma conexão entre eles, e a gente junta eles, a gente dá um choque de universos, aí gera piada, que é o quê? Religião, Deus, né, que na nossa cultura é uma coisa só, é um ser sentado em algum lugar do universo, num trono, enfim. E pedra, árvore, né? Deu um choque de realidade e daí deu o gatilho da risada para todo mundo, né? Só que, por exemplo, para um indígena ele não estaria rindo, tipo, nossa, por que eles estão rindo, né? Que foi mais ou menos a minha reação do tipo, caraca, por que eles não estão rindo? Por que Deus não pode estar na pedra? Por que Deus não pode estar em tudo? Se tudo é energia, né? Por que essa coisa que a gente chama Deus não pode estar em tudo? E o que isso tem a ver com criatividade, inovação? Gente, quando a gente está fechado no nosso mundo, fechado na nossa cultura, a gente tem certeza, olha essa palavra, certeza. A gente tem certeza de que uma coisa é verdadeira, só uma coisa, a gente fecha as portas para as outras oportunidades, né? Uma coisa que eu vejo muito aqui no Vale do Silício é que as pessoas estão abertas ao novo, o que significa que elas não têm aversão ao que é diferente. Elas têm uma maior abertura para entender o que é o novo, de aprender com o novo. Oh, peraí, eu não sei como que é esse negócio aí de Deus, pedra e árvore? Me explica. Quero te entender. E vamos ver como que a minha história
né, pessoal, meu background, se encaixa nisso aí que você está falando, para eu poder ter empatia, para eu poder te entender e a gente poder caminhar junto. Então, se você está certo, 100% certo de alguma coisa na sua vida, eu peço que você repense essa sua 100% de certeza, porque, como aquela famosa frase, eu só sei que nada sei, porque se você está 100% certo de alguma coisa, aí que você não sabe nada mesmo, porque quando você tem certeza, você se limita e você fecha a sua oportunidade para aprender, para crescer. Então você tá ali, fecha, certeza, só isso aqui. Isso é a resposta e ponto, acabou, né? Carol, mas a gente tem que ter certeza das coisas na vida, né? Porque se eu não tiver certeza de um objetivo, eu não vou caminhar na vida, por exemplo, né? E eu concordo com você. Porque o que acontece? Nós somos uma alma multidimensional vivendo num corpo 3D, né? Então acaba que a gente tem que constantemente estar em equilíbrio entre a certeza e a divergência, né, de ideias, a certeza e a dúvida, a certeza e o questionamento, né? E aí, nesse equilíbrio, a gente vai caminhando. Porque se a gente tiver muita certeza, a gente vai se limitar. Se a gente tiver muita dúvida, a gente não vai andar em lugar nenhum, né? Não vai progredir, não vai evoluir. Então, é sempre tendo o equilíbrio. E a gente, desde criança, a gente aprendeu ou é isso ou é aquilo. Só que não, a vida é esse espaço entre o sim e o não, entre o certo e errado, entre a certeza e a dúvida. Aqui é a vida, né? E a gente vai sempre manter, e o desafio da vida é a gente manter o equilíbrio.